Então, hoje, faz tempo que eu tenho aqui essa palavra guardada ali. Nós pregamos ela em um trabalho que nós fizemos lá em Tietê, há muito tempo atrás. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com você. Nesta noite, eu já li, né, os versículos da Bíblia. E aí eu vou falar um pouquinho, depois nós vamos orar, tá bom? Diz assim, a mulher cristã e os frutos, né? Eu peguei esse estudo aqui, né, de um livro que nós fizemos, e eu creio que vai ser muito importante para nós. John, eu vou falar aqui, né, na minha, como eu entendi aqui que é o nome dele, mas talvez se estiver errado, depois o pastor me corrige, chama John Blackshard. Ele disse, resumidamente, assim, quem tem frutos tem raízes. E hoje o tema dessa noite é a mulher cristã e os frutos. Quero falar sobre os frutos, né? Não só a mulher cristã, mas como é o mês da mulher, eu estou me referindo aqui à mulher, mas toda a igreja, os homens que aqui estão presentes, que estarão nos ouvindo, também são alcançados pela mensagem do Senhor, tá? A mensagem do Senhor, ela não é exclusivista, ela alcança a todos, né? Então, diz assim, primeiro, o que é fruto? O que nós entendemos como fruto? Então, fruto é o resultado do ovário desenvolvido, contendo a semente formada, que após a fecundação, o óvulo sofre uma série de modificações para constituir a semente. E o ovário também sofre modificações, e ambos para constituir o fruto. E qual que é a função? Né? A função dele é proteger a semente, armazenar reservas nutritivas e promover disseminação. E aí, trazendo para nós a importância e o fruto, qual a importância da mulher na obra de Deus, né? De nós, o papel da mulher no Evangelho. Eu quero dizer para você, nesta noite, que nós temos um papel de muita importância. E é um papel muito fundamental como mulher. Nós somos geradoras. Nós somos geradoras. E a gente precisa pensar nisso, como geradoras. Literalmente, nós somos geradoras. E trazendo trazendo essa comparação para a nossa vida no âmbito espiritual, usando para a nossa linguagem no âmbito espiritual, a igreja, ela representa a noiva de Cristo, não é isso? Ela representa a noiva de Cristo. E a noiva, quando a gente lembra de noiva, a gente considera, né, é considerada como a figura de uma mulher. Sim ou não? Não é? Então, se a mulher tomar consciência disso, né, das nossas responsabilidades, e considerar a autoridade que Deus outorgou à igreja, nós vamos, com certeza, produzir muito. E a gente precisa pensar nisso. Por quê? Como o pastor pregou, né, na semana passada, ele trouxe a palavra aqui para nós. Ele disse, antigamente, as mulheres não tinham essa oportunidade. Nós não tínhamos. Nem no mercado de trabalho, nem no âmbito espiritual. Nós não tínhamos essa oportunidade que nós temos hoje. Por exemplo, hoje, o que predominou aqui, com a autorização do nosso pastor, que nos dá todo incentivo, foi as mulheres na liderança, não foi? A irmã Joyce esteve aqui, a irmã Joyce abriu o trabalho, conduziu a oração, a irmã Mari estava ali nos recepcionando, né, ali na porta, a irmã Solange, idem, conduzindo, ali as irmãs, a irmã Mari trabalhou na parte das ofertas, a irmã Márcia testemunhou, a irmã Tati também testemunhou, orou, eu estou aqui, a Joyce estava na direção do trabalho, né? Eu orei juntamente com vocês. Então,
olha como Deus tem nos dado uma oportunidade a qual a gente precisa começar a pensar. Nós precisamos. Então, a gente precisa começar a pensar e precisamos começar a fazer o uso disso melhor, dessa oportunidade melhor. Então, esse mês, nós tivemos a oportunidade de ouvir pregações, de orarmos por nossas vidas, de realizar trabalhos como a irmã Márcia falou. Ontem nós estávamos, por exemplo, né, na semana retrasada, nós estávamos na casa da nossa irmã Isa Soares, né, ali fazendo oração, na semana retrasada com ela, no círculo de oração em ação. Na semana passada, nós estivemos aqui, né? Na semana retrasada, nós estivemos na casa da irmã Isa Soares. Na passada, estivemos aqui. E ontem, nós estivemos na casa da nossa irmã Renata. Então, as mulheres têm trabalhado, né, nessa parte do evangelismo, na parte do acolhimento às outras mulheres. Nós fizemos vários trabalhos. E esses trabalhos não são só para fazer por fazer. São para mostrar o quanto nós temos a oportunidade de sermos frutíferas na obra de Deus. De saber da nossa importância. Às vezes, você pode sentir assim, eu sou tão pequena, eu fico ali, talvez o trabalho que eu faço está ali no anonimato, estou ali quietinha, estou aqui no meu cantinho, ou ninguém talvez me vê, não faz citação do meu nome. Mas eu quero dizer para você nessa noite que todo trabalho é muito importante na obra do Senhor. Tudo é muito importante. Se não existir do mínimo que é feito aqui, até o que você considera como maior, como grande, o trabalho não tem como acontecer. Se não tiver alguém aqui que vem aqui, que abre os portões, que limpa a igreja para nós sentarmos, que põe aí um lixo para fora, que liga os instrumentos. Às vezes os irmãos estão ali cuidando do som, o som sai tão maravilhoso, tão bom. Aí a gente, uma pessoa mesmo, ela falou assim para mim, nossa, durante a pandemia eu tive muita dificuldade de acompanhar os trabalhos, também de vocês, foi difícil, porque às vezes dava aquela, eu não entendia direito o que estava acontecendo, então o som não saía tão bom, às vezes, perdia por conta da internet das pessoas, né? Que não era tão potente. E foi diversas dificuldades que nós tivemos. Mas se nós não tivéssemos as pessoas que desempenhassem esse papel de estar ali, atrás dos bastidores, né? Ali cuidando, para que a gente pudesse se reunir, mesmo dentro dos nossos lares, e falar da palavra de Deus, e participar, e fazer os trabalhos, como que nós ficaríamos? Então, tudo é importante, tudo tem importância. E nós precisamos entender tomar consciência das nossas responsabilidades na obra de Deus, né? Então, assim, e a gente precisa focar aqui na palavra a nossa importância, qual é o nosso papel. Como mulher, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? A palavra de Deus, aqui, ela dá foco à mulher, a importância da mulher. Aonde eu li, fala ali da história de mulher que vai ser lembrada por nós, sendo que ela não tinha nem nome. Não tinha nem nome. Não foi citado um nome. Mas diz que a história daquela mulher que fez ali todo aquele trabalho de, por exemplo, vamos citar, a mulher que foi lá, derramou um unguento, lavou os pés de Jesus, secou ali com o cabelo. Nem o nome era citado. Mas a história dela é lembrada em nossos tempos aí por muitos trabalhos de mulheres, é tema de muitos congressos, de muito estudo, não é? E não é diferente. Conosco não é diferente. Então, Jesus tratou as mulheres também como pessoas responsáveis. Responsáveis. Nós somos responsáveis também pela propagação do Evangelho. Nós somos responsáveis pelo trabalho na obra de Deus. E Ele nos tratou assim. Então, mediante a esse referencial do nosso mestre, eu quero dizer que nós precisamos ter convicção que nós somos também discípulas de Jesus.
Nós somos também. Não são só os homens que têm ali a incumbência. Nós também podemos evangelizar. Nós também temos a oportunidade de pregar. Temos a oportunidade de testemunhar. Temos a oportunidade de orar. Temos a oportunidade de buscar os dons. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Como tem irmãs aqui que estão em busca disso. Tem irmãs aqui que estão buscando constantemente o batismo com o Espírito Santo. Nós temos a oportunidade e temos a responsabilidade também de ser conselheiras. Porque a mulher, ela independente dela ter um filho ou não, ela tem, isso é inato dela. Ela tem ela tem esse coração de ser frutífera, de ter um coração de mãe. Nós temos um coração acolhedor. A mulher em si, ela já é assim. Pode perceber que eu já falei aqui, em outras oportunidades, que a mulher, ela tem um comportamento diferente ao homem, por exemplo, no cuidado para com a outra. O homem, por exemplo, se o pastor estiver aqui com uma gravata torta, eu já falei sobre isso, vocês vão se lembrar. Estiver com a gravata um pouco torta. Aí o irmão Gustavo, ou o irmão Vitor, chega lá e vai tocar no pastor. O pastor já se assusta. Ué, por que ele, né? A mulher não, pode perceber o quanto a mulher é cuidadosa. Às vezes está alguma coisa errada ali, é um botão que está estranho, é alguma coisa, um laço que está mal feito, alguma coisa aconteceu, desmanchou. A mulher ela vai lá e cuida uma da outra. E elas aceitam isso diferente. Então a mulher em si, ela é acolhedora, ela tem esse cuidado. O homem já tem essa restrição, ele não tem. E se ele olha e às vezes vê alguma coisa errada no homem, ele até ajuda, mas ele é diferente. Né? O pastor costuma dizer, eu acho muito engraçado, o pastor fala, você já reparou? A mulher é diferente em tudo, né? O jeito dela. Olha, a mulher tem um jeito bonito de andar na bicicleta, de andar. Olha, daqui uns dias, irmã Isa, ele vai falar que você na moto, olha lá, ele vai falar, olha ela na moto, como ela é diferente, olha o homem que feio, todo estrambelhado, a mulher não, até para andar na moto ela é diferente, até para dirigir, olha que o homem como é feio, ele fala, né, ele briga assim, né, ele fala, às vezes a gente está ali numa caminhada, ele fala, o homem como, aí ele estava essa semana, a gente foi fazer uma caminhada, ele falou assim, olha o homem como caminha, todo duro, todo desengonçado, olha a mulher, toda arrumadinha, e o homem todo desengonçado. Eu falei, você também tá? Ele falou, também. Ele todo desengonçado. Então, a mulher, ela tem esse jeito, ela tem esse cuidado. Isso já é inato dela. Ela tem como que eu posso dizer? Parece que esse ser, essa função de mãe, né, de cuidadora, de abraçadora. Então, imagine quando nós entendemos, nós tomamos posse, temos convicção, entendemos dessa responsabilidade que Deus também nos outorgou dentro do Evangelho, o quanto nós podemos fazer, o quanto nós podemos cuidar, o quanto nós podemos acolher outras mulheres, acolher outras famílias. E não só as mulheres. Irmã Cida, mas como assim? Como é que eu, mulher, vou acolher um homem? Não acolher, mas nós podemos ser facilitadoras, podemos ser ajudadoras, podemos orar pela vida dos nossos irmãos, podemos facilitar. Muitas coisas na obra nós podemos facilitar para os nossos irmãos, podemos cooperar com o trabalho deles. Quantas mulheres ali esteve mencionadas no ministério de Jesus? No ministério de Paulo também houve mulheres que trabalharam. Então, nós podemos cooperar. Então, que nesta noite você possa entender que por mais simples que você se ache, por mais menor que você se ache, mesmo tendo uma idade, por exemplo, como a da Grazi, como a da Sofia, como da Gabi, por exemplo, que eu falei que ela tem apresentado algumas características de diaconato, ela gosta disso, porque eu perguntei várias vezes para a Grazi assim, Grazi, o que você gosta de fazer na obra de Deus, né? Você gosta de louvar, de cantar? Ela fala, não, você quer tocar? Ela, não, mas ela agora, graças a Deus, ela tem se despertado, e com certeza, por que ela tem se despertado, ela vai ajudar muitas mulheres também, em nome de Jesus, vamos estar orando por ela. Mas ela é uma criança, uma menina, né? Uma pequenina menina, que ela tem, a pequenina mulher, que ela tem ajudado muito nos afazeres da igreja. Quando eu estou aqui, quando eu entro aqui, por exemplo, que ela vem nas consagrações, no período da manhã ou até da noite, a primeira coisa que a Grazi faz é perguntar, o que eu posso ajudar? Né? A Gabi, o que eu posso ajudar? Ela já fala, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Ela é assim. Ela é uma criança
muito sensível à necessidade e não é só minha, tá? Outras diaconisas também já falou que ela é desse jeito, que ela é assim. Ela está ali fazendo uma função, a Gabi está lá perguntando o que ela pode ajudar, o que ela pode fazer, já vai pegando uma coisa. Então, nós temos essa função, nós temos, isso já é inato nosso. Então, nesta noite, por menor que seja o que você faça, eu quero te dizer que você é importante na obra de Deus. Amém? E que nesta noite, Jesus Cristo, né, que Deus, em nome de Jesus, possa fazer crescer no seu coração a chama ardente de você não ser só mãe de sua própria filha, de seus próprios filhos, mas você ser uma mãe dentro do Evangelho de Deus. E através da sua vida que pessoas sejam alcançadas. E por que não dizer multidões? Deus pode nos usar. Deus usou mulheres antigamente. Ele pode nos usar. Ele pode fazer com que a gente possa arrastar multidões para o Evangelho. Multidões mulheres para serem salvas. Eu creio nisso. Eu creio que nós podemos fazer nós somos diferentes, nós temos um diferencial e nós podemos fazer uma grande diferença no nosso bairro, uma grande diferença no nosso trabalho, onde nós estamos, onde nós estivermos. Ontem nós estávamos na casa da irmã e nós falamos, irmã, ela passou por uma dificuldade. E eu disse assim para ela, nós falamos, né, ali para ela, irmã, pode crer, tenha certeza que enquanto você esteve no local onde Deus te colocou, pode ter certeza que você foi colocado ali não só para receber o dinheiro, não só para um trabalho comum. Com certeza Deus te chamou para a causa dele. Com certeza ali você estava sendo representante do Senhor. E Deus, ele nos chama, nos coloca em determinadas funções e lugares, eu creio nisso, não só mulheres com homens, mas os servos do Senhor, para ser representantes de Deus naquele lugar. Então, eu creio nisso. Então, aonde você estiver, que Deus possa te usar ardentemente para ser mãe de multidões, em nome de Jesus. E eu creio nisso, que a gente pode gerar isso. Amém? Então, Deus nos chama que a gente possa receber essa autoridade divina. Que a gente possa saber também, como que eu posso dizer? Fazer um bom investimento da oportunidade que Deus tem nos dado. Faça um bom investimento dessa oportunidade que Deus tem nos dado. Como assim, irmã Cida? Se Deus tem oportunidade, principalmente aqui onde nós estamos congregando, nesta igreja, de nós podemos ter a oportunidade de fazer a obra de Deus, que a gente possa investir bem essa oportunidade que nós temos. Não deixar de evangelizar, de trazer os nossos amigos, trazer as crianças. Esses dias uma irmã, ela me procurou, ela disse assim, irmã, eu preciso falar com você, preciso falar. Ela falou, olha, eu estou tentando trazer uma criança para a igreja. E ela vai precisar do nosso acolhimento. Essa criança vai precisar, porque ela passou algumas dificuldades. E ela vai precisar do acolhimento dessa igreja. E eu achei importante ela procurar e nos preparar para isso. E a gente precisa estar preparado para acolher aqueles que serão trazidos aqui. Nós precisamos ter essa preparação. E ela falou, olha, eu vou precisar disso. E vai ser difícil, porque pelo que essa criança tem passado, talvez ela vai ficar em um momento muito na defensiva. Ela vai ficar ali se defendendo, então vai ser difícil. Mas eu falei, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. E a partir daquele momento que ela falou aquilo, eu já comecei a falar, falei, Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa nos preparar para receber e para ser uma bênção na vida dessa criança. Em nome de Jesus, que essa igreja seja uma bênção, que as nossas crianças sejam uma bênção na vida dessa criança. Que as mulheres aqui, que os homens, que os ministros, que os pastores sejam uma bênção na vida dessa criança. Então, que nós possamos nos preparar para isso, possamos usar bem esse investimento, né? Que a gente possa ser obedientes à palavra de Deus. Porque Deus deixou uma incumbência para a igreja. E essa incumbência não foi só para os homens. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, falai dos... Não é só para os homens, não é só para o pastor, é para nós. E aqui, ó, eu vou dizer para vocês,
aqui nesta igreja, tem mulheres que elas não foram separadas para serem evangelistas, porque não existe em nosso ministério mulher evangelista, assim, é separada, mas ela tem função de, ela faz. E eu vejo isso nessas irmãs, porque ela faz um evangelismo com muita excelência. Tem mulheres aqui que elas já foram assim abençoadas, elas já foram homenageadas pelo trabalho de trazer visitantes para a igreja, de poder convidar pessoas para estar aqui, pessoas que estavam ali necessitadas, pessoas que estavam ali totalmente bagunçadas, totalmente desorientadas, totalmente aflitas. E mulheres que estão aqui hoje trabalharam incansavelmente. Eu lembro desse ano. E eu quero trazer à sua memória nesta noite que Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele continua te usando. E que você precisa lembrar e voltar a fazer isso que você fazia. Porque, às vezes, pelo dia a dia, tantas atividades, às vezes, pela canseira, pelo esgotamento, pelas funções do dia a dia, você vai se perdendo isso. Vai se perdendo, sabe? Essa habilidade que você tem, você perde ela. Então, nesta noite, eu vou orar por você, para que você possa lembrar, porque tem mulheres aqui que fez isso, que fizeram isso. Então, eu quero trazer a sua memória e orar por você nessa noite, para que você não pare, não, para que você continue fazendo isso. Se você se perdeu, se desanimou, se perdeu as forças, Deus, ele é poderoso para te dar ânimo nesta noite novamente. E eu creio que o Senhor vai te animar. Porque Cristo não nos libertou para uma vida infrutífera. Cristo nos libertou para uma vida que a gente possa dar frutos. Ele chamou para uma vida que Ele confia em nós. E para uma vida de fidelidade e amor. Então, nós precisamos guerrear na obra do Senhor. Nós não podemos desanimar. Amém? E não é só as mulheres casadas, não. As mulheres novas também. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, tem pessoas que não conseguem trazer um amigo, trazer uma amiga para o evangelho. Alguém que não conhece ainda Jesus, esse plano salvífico. E não consegue trazer. Ele não consegue evangelizar, ele não consegue falar do amor de Deus, ele não consegue passar do que é ser, do que é aceitar esse plano salvífico. Gente, como é bom. Meu Deus. Eu já ouvi pessoas falarem assim, olha, que pena que eu não aceitei muito antes a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que pena que o evangelho, mas nunca é tarde. Graças a Deus, nunca é tarde. E como é maravilhoso quando a gente vê crianças, por exemplo, como a Valentina, que é a sobrinha da nossa irmã Joyce, crianças como a Gabi, como a Grazi, a Graziele, como a Gabriele, como a Sofia, como a pequena Melissa, já serem criadas no Evangelho. E crianças, homens também. Como é bom. Mas Deus não nos chamou, Cristo não nos libertou para uma vida infrutífera. Ele chamou para uma vida frutífera, para dar frutos. E a Bíblia, ela é clara, ela diz assim, olha, a seara, ela é grande. E poucos são os ceifeiros. E a gente precisa se dispor à obra. O Senhor, ele conta com você, ele conta comigo. Ele conta com a gente. E nós precisamos pensar nisso. E eu creio que nós vamos encerrar esse mês. Nós precisamos encerrar esse mês aqui, dizendo assim, olha, eu recebi força, eu recebi ânimo novamente para continuar a minha caminhada de evangelização. De em busca dessas mulheres que estão aí aflitas, das crianças, de jovens, de famílias que estão precisando de Cristo. Amém? Nós precisamos. E nessa noite nós vamos orar. Porque eu sei que você sabe, Eu sei que você sabe que Deus está falando com você nesta noite. E a gente precisa se levantar. E a gente precisa pregar. E a gente precisa falar do amor de Deus. Então, nós precisamos, apresentar, ter o nosso comportamento de salvos diante daqueles que estão, A gente precisa dar evidências
evidências da nossa salvação. Porque as pessoas, elas percebem, né? Elas sabem que nós mudamos. Mas elas percebem. Só que às vezes elas não têm força. Aqui tem mulheres, irmãos, que já testemunharam para nós. Nós tivemos um trabalho, há uns meses atrás, acho que a irmã Márcia, ela estava também nesse trabalho. Nós fizemos um trabalho na casa de uma das nossas irmãs. E ali estava assim, a irmã Sabrina estava também. Foi muitas mulheres ali compartilhar com ela. Não lembro se a irmã Tamara estava. Mas nós estivemos na casa dessa irmã e ela, em lágrimas, ela testemunhou quem ela era antes do evangelho chegar na vida dela. De como era o comportamento dela. A irmã Sabrina está meneando ali a cabeça, que ela se lembra. E aí as irmãs, nós que estávamos, eu já sabia, mas as irmãs que não sabiam, ficaram muito assustadas de como essa irmã era enquanto o evangelho não chegou na vida dela. Do que ela fazia. Se você olhar para ela, ela estava aqui no domingo. Se ela estivesse aqui hoje e a gente tivesse combinado para ela testemunhar, você ia ficar abismado, ia falar, não é possível que essa mulher, ela era assim. E como Cristo a transformou. Então o evangelho chegou na vida dela, o evangelho ele chega e transforma, e as pessoas notam a transformação. Mas às vezes só por notar, elas não conseguem se achegar. Elas precisam de mim, de você, para dar ali um empurrãozinho, às vezes a pessoa está ali, não consegue força, mas você vai ali e faz um convite, e ela chega ali, ela vem, e aí ela se declara, ela confessa, faz confissão dos seus pecados, ela fala assim, realmente eu sou uma pecadora, eu preciso de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E ela se decide e Deus faz grandes coisas através da vida dela. Quantos nós já vimos assim, irmãos? E como essa mulher, por exemplo, hoje você fala assim, não é possível. Então Deus ele pode fazer muito em nossas vidas. Nós já vimos mais testemunhos de irmãs que está aqui hoje também do que Deus fez na vida delas. Nós já vimos, você já viu as irmãs, já ouviram as irmãs contarem. Então, e quantas mulheres dessas que nós ouvimos alguns meses atrás não tem por aí? E quantas mulheres de como você era antes do evangelho chegar na sua vida não estão por aí? E que poderá dar frutos e ter uma vida abençoada tanto quanto a sua. Amém? Então, nós precisamos. Aqui tem pessoas que têm o evangelismo assim, ó, que fala que corre na veia. Mas e aí, onde está o trabalho de evangelismo? Aonde está o nosso trabalho? Aonde está o trabalho de evangelismo das mulheres? Não pode esconder, nós não podemos, nós temos que avançar e mais. Já chegamos até aqui, nós temos feito, não temos? Como a irmã Márcia relatou aqui, que a gente não para, estamos para lá, para cá, evangelizando, orando nos lares, fazendo os trabalhos, não estamos? Estamos convidando, mas nós não podemos parar aqui, nós temos que avançar. Nós temos que avançar, temos que buscar mais, temos que pedir, Deus me ilumina, eu preciso, Senhor, em nome de Jesus, né? Nós, graças a Deus, irmãos, eu posso dizer isso assim com muita alegria, E hoje eu estava pensando exatamente nisso, pensei assim, poxa vida, nós temos, graças a Deus, um ministério que é formado por um número grande de mulheres, mas eu agradeci ao Senhor e quero continuar agradecendo e orando. Falei, graças a Deus, porque assim, no nosso meio, nós temos muitas mulheres abençoadas. Claro, nós temos as nossas dificuldades. Mas eu falei, olha, graças a Deus, que no nosso meio, irmãos, sabia que... Eu fiquei outro dia olhando, aí as pessoas falam assim, né? Às vezes elas são supersticiosas e falam assim, não gosto nem de falar. Aí algumas falam, isola, mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, porque eu creio que Deus é poderoso para continuar mantendo. Mas você sabia que eu estava pensando? Eu falei assim, graças a Deus que no nosso meio, irmão Gustavo, pastores que estão aqui, no nosso meio a gente pode dizer assim, olha, a gente, graças a Deus, não temos mulher fofoqueira, não. Mulher que fica fofocando, fica de porta em porta, que fica bagunçada por aí. Sabia? Graças a Deus. Quando a gente se reúne com salmos, a gente se reúne com cânticos como ontem, a gente se reúne com orações, com testemunho. Ontem, quando nós nos reunimos, sabe onde tem mulher, né? O pessoal já fala, onde tem mulher, vixi,
Tem gente que fala, é um antro de fofoca. Não, ontem nós nos reunimos ali e nós não falamos de ninguém. Nós oramos, intercedemos pela vida da irmã que estava ali precisando, oramos pelas nossas vidas, oramos pela família dela. E eu falei, graças a Deus que Deus tem nos levantado assim. E é tão maravilhoso que uma vez, uma mulher que veio para o nosso ministério, ela procurou o pastor até falou aqui na pregação dele, ela chegou e falou, pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Pastor, olha, pensa numa mulher fofoqueira. Pensou, pastor? Multiplica. Aí o pastor ficou assim, olhando com o olhão. Pastor, agora multiplicou. Essa mulher aí, eu penso numa fofoqueira. Pastor falava de tudo e de todos. Pastor, de tudo e de todos eu falava. Aí o pastor ficou assim com medo, né, com o olho arregalado. Ela falou, não, pastor, mas eu não estou liberta, pastor. O senhor pensou na mulher fofoqueira, mas agora eu sou uma mulher liberta. Graças a Deus, eu não fofoco mais. O senhor acredita, pastor? Eu vim para esse ministério e eu recebi essa libertação. Né? Falou, irmã, foi Jesus, glória a Deus por isso. Mas ela falou, mas pensa numa mulher que era fofoqueira. E pastor, eu era fofoqueira quando eu vim para cá, viu? O pastor ficou mais assustado. Ele falou, meu Deus, não, mas eu não sou não, agora eu não sou mais. Eu não sou mais, mas eu era, pastor. Eu era muito fofoqueira. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, Deus, o Senhor tem levantado, tem nos dado presentes aqui. São presentes de Deus para nós. São mulheres que se preocupam uma com as outras, irmãs. São mulheres que pedem para orar. Esses dias, uma irmã falou assim, irmã, olha, não é fofoca não, tá? Mas, olha, observa, aquela irmã, ela está triste. Nós precisamos fazer alguma coisa. Olha que lindo. Olha que lindo, irmãos. Ela não ficou julgando. Será que está em pecado? Não, ela falou, olha, aquela irmã, ela precisa de nós. Vamos lá dar uma olhadinha nela. Eu fico muito feliz por isso. Porque é Deus nos usando, irmãos. Não para esse conceito que tem, né? Que quando tem uma reunião de mulher ali tem fofoca, né? Ali fica, às vezes... As tias do WhatsApp, né? Fica lá e tá fofoca. Não, irmãos, nós estamos ali falando de Deus. E é muito bom isso. É muito importante isso. E aí, para completar, outra irmã, a semana passada ligou também e falou assim, Mancida, nós estamos fazendo esse trabalho da União Feminina em Ação, indo nos lares. Olha, tem um lar que a gente precisa. Porque essa irmã, ela desanimou do evangelho. Ela está fraca na fé. E a gente precisa estar lá. Olha, eu vou ligar lá e vou tentar tramitar, eu vou tentar conseguir que a gente vá até lá. E ela tentou. Ela ainda não conseguiu. Mas eu sei que ela não desistiu. Eu sei que ela está tentando. E o dia oportuno, Deus vai nos dar a oportunidade de chegar lá e orar com ela. E fazer o apelo. E trazer ela novamente, em nome de Jesus, de novo para a igreja. De novo para ela ter essas experiências que ela já teve com Deus. Como era maravilhoso vê-la na presença de Deus. E hoje ela não está. Mas eu creio que Deus vai nos usar em nome de Jesus. E o evangelho vai chegar ali na casa dela. E ela vai se reconciliar em nome de Jesus e vai dar muito fruto. Muitos frutos em nome de Jesus. Eu creio nisso, amém? Então, eu fiquei muito feliz. Porque eu faço parte de um grupo de mulheres abençoadas. Mulheres acolhedoras, mulheres que ajudam. Então, a gente não pode perder essa consciência. Se perder, né? Achar assim, nossa, poxa vida, eu sou tão pequena, talvez eu não tenho estudo, talvez eu não esteja fazendo uma faculdade, porque muitas irmãs, graças a Deus, estão fazendo. Não estou fazendo uma faculdade no momento, não sei ler como deveria, então eu não serei usada. Não pense assim. Porque Deus, Ele te usa. Ele pode te usar. E Ele quer te usar. Basta você se dispor na obra de Deus. Amém? Então, pense nisso. E a gente precisa pensar para já. Neste momento. Eu posso ser usada. Eu quero ser usada. Eu vou, em nome de Jesus, alcançar muitas vidas. Eu vou convidar, eu vou trazer muitos visitantes para este lugar. Eu quero que no final do ano, em nome de Jesus, quando o pastor fazer o relatório lá de visitantes, que eu seja abençoada, né? Que os irmãos orem por mim, dizendo, olha, essa mulher foi uma mulher que ali trabalhou o ano inteiro pela causa de Deus. Amém? Então eu quero que você pense nisso. Que a gente precisa ter uma vida de frutos, frutífera. Porque
Se a gente produz frutos, é sinal de que a gente tem raiz. E a gente precisa ter raiz, e a raiz no Evangelho do Senhor. A gente não pode ficar por aí vulnerável, fraca, não. Em nome de Jesus. E, irmãos, é tão bom, irmãs que estão aqui e que estão nos ouvindo, como é maravilhoso quando uma mulher se dispõe para fazer a obra de Deus. Como é maravilhoso. Como como eu posso falar para você? Como é gratificante, como assim, eu perdi a palavra agora, mas vamos ficar com essa gratificante. Como é gratificante. E como é saudável também, viu? Como é saudável você trabalhar na obra de Deus. Como traz cura para nós quando nós se empenhamos na obra de Deus. Como Deus cuida de nós, como Deus nos provê. Às vezes a gente a gente não faz só por barganha, não é isso. Mas como Deus, ele tem prazer, porque ele não deve nada a ninguém. Então, quando a gente se dispõe na obra de Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. Até daquilo que talvez a gente pense assim, poxa, isso aí é uma coisa tão simples. Deus, ele cuida de nós. Porque ele nos vê, ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe do que nós precisamos. Então, é muito gratificante, irmã Márcia, é isso mesmo, é gratificante. Traz muita recompensa espiritual, recompensa na nossa saúde, sabe? Nosso psicológico. A gente não tem tempo. E, às vezes eu falo, né? Os irmãos falam assim, Mancida, você, como a sua vida é tão corrida, do pastor, e vai lá, uma hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está lendo, outra hora está falando, outra hora está rindo, outra hora está chorando, outra hora está pregando, outra hora está fazendo culto fúnebre, outra hora está no nascimento, outra hora está preso. E assim é uma correria, né? Na vida. E eu falo assim, olha, mas sabia que isso é muito bom? Porque às vezes nós não temos nem tempo de brigar. Não dá tempo. Porque a gente está tão envolvido nas coisas de Deus que a gente não tem tempo. A gente não acha tempo para brigar, não dá tempo. Ai, a irmã Tamara está rindo. Irmã Tamara, a gente não acha tempo para brigar, porque a gente está tão envolvido com as coisas de Deus que a gente não tem tempo de brigar. E graças a Deus por isso. Porque em todo momento, às vezes no momento que a gente vai, às vezes, se estranhar, no momento que a gente vai se estranhar, a irmã Tamara falou que a gente fala tchau, pega o carro, né? Ontem elas estavam rindo, porque ontem saiu a mulherada toda, encheu, Isa, o carro do pastor, encheu. Aí falou assim, o carro de terça-feira não é mais do pastor, de terça-feira é nosso, elas falaram. Aí enchemos e fomos fazer a obra de Deus. Então, que assim seja mesmo, né? Que a gente não tenha tempo de fofocar, não tenha tempo de brigar, que a gente não tenha tempo, em nome de Jesus, de falar mal dos outros, né? De viver uma vida imoral, que a gente seja comprometida com a obra de Deus, sempre ocupada com a obra de Deus. Isso é muito importante. Então, nesta noite, eu quero orar por você. Eu quero que você se levante. E eu sei que tem mulheres aqui que têm isso no coração e que elas têm algo que é muito especial. E eu quero, só para completar aqui, eu estou lendo um livro que tem chamado muita atenção, e ele fala aqui de algumas pessoas que tiveram dificuldades, mas mesmo nas dificuldades, Deus, ele usou. E a gente não pode subestimar, né, o propósito eterno que ele tem para nós. Deus, ele tem um propósito para nós. E a gente não pode subestimar. Porque ele nos criou para um propósito eterno. E aqui diz assim, ó. Nas mãos de Deus, um pequeno pastor com uma pequena pedra pode derrubar um grande gigante. Na semana passada eu li diferente, agora esse aqui está em por uma outra perspectiva. Um pequeno guerreiro pode parar o grande sol. Né? Lá em Josué 10:12 você pode procurar. E do gigante, 1 Samuel 17, que fala ali de Davi. Uma simples mulher pode ser mãe de um grande profeta, em 1 Samuel 1. A sua vida, por mais significante que pareça ser, pode mudar o curso de uma história. Às vezes nós podemos entrar na vida de uma mulher, de um homem, de uma família e mudar totalmente a história, como nós vimos aqui. A irmã que testemunhou. A vida dela foi totalmente mudada, a história dela, a história de uma mulher alcoólatra, que o desfecho poderia ser esse, passou para uma serva de Deus, porque o evangelho chegou na vida dela. Né? Nós já vimos que
pelo evangelho, né? Por conta do evangelho ter chegado na vida de mulheres, o desfecho poderia ser de uma vida de prostituição. E hoje ela é uma mulher, mãe de família, né? Uma mulher que tem o seu esposo, que é pastor na obra de Deus. De mulheres que poderia o desfecho ser de viciada em drogas, e hoje a mulher liberta. De mulher que poderia... E aí você vai falar assim, Mancida, mas aqui dentro da igreja teve mulheres já livre da prostituição já. Mulheres que já testemunharam para nós que ela poderia ter uma vida totalmente uma vida totalmente ali prostituída, mas ela foi, graças a Deus, salva, alcançada pelo evangelho, e hoje ela é uma serva de Deus que está aí para amar outras vidas que pode estar nesse mesmo caminho e que pode ser salvas. Amém? Então, Deus ele pode mudar a história através de um levantar aqui de mulheres que acham que talvez, eu sou tão pequena, mas ela pode ali dar uma palavra e realmente entrar na vida de mulheres, salvar, mudar totalmente a história. E aqui diz que o pastor evangelista Reinhard Bonker já conduziu com sua pregação mais de 70 milhões de pessoas à decisão por Cristo somente na África. O grande evangelista Billy Graham, né, que pregou para quase 3 bilhões de pessoas no planeta, trabalhou parte da sua juventude na roça. Ele era, Reinhard Bonk, um pastor, e pregou para mais de 70 milhões de pessoas. Um evangelista que parte da sua juventude foi na roça, pregou para quase 3 bilhões de pessoas. O eloquente ministro de cura Smith, eu nem sei falar o sobrenome dele aqui, o Wigglesworth, foi encanador até os 48 anos. Depois ele foi cheio do poder do Espírito Santo e foi usado por Deus para ressuscitar inúmeros mortos e para realizar milagres, sinais e prodígios extraordinários. Olha, um homem comum como nós. Charles e Franz Winter, usados por Deus em milagres extraordinários, iniciaram seu ministério após os 50 anos de idade. Às vezes a gente acha assim, nossa, mas nessa idade que eu estou, como é que Deus pode realizar? E ele realizou. Benny Hinn era gago. Benny Hinn era gago. Olha os livros dele, né? Já viram? São livros maravilhosos, irmãos. Até acho que Benny Hinn que fez, né, o Bom Dia Espírito Santo, não é isso? Foi ele, né, o autor de Bom Dia Espírito Santo. Ele era gago e pregou fluentemente para milhões de pessoas em todo o mundo. O grande pregador das multidões, George Whitefield, o pastor sempre fala dele, né? Chegou a pregar para 50 mil pessoas num só lugar, sem microfone, e ele era vesgo. Às vezes a gente... Irmão, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu achei interessante, porque às vezes a gente olha para a gente e a gente acha tanto defeito e a gente acha que a gente não consegue fazer a obra de Deus por causa até dos defeitos físicos que a gente tem. Mas Deus, ele pode nos usar. Aí aqui, Jonathan Edwards, usado por Deus para trazer um dos maiores avivamentos da história. Pregou o famoso, o pastor já falou sobre ele também, sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, lendo suas anotações com a cara colada no papel de tão míope que ele era. Gente, ele era tão míope que ele lia assim. Sabe as pessoas que liam assim? E olha como esse homem foi usado. Eu sempre gosto quando o pastor fala dele. Né? Um sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Apesar das limitações, seus ouvintes... de tão míope que era, levando, apesar das limitações, seus ouvintes a se agarrarem nos bancos enquanto pregava, pensando que iam cair no fogo eterno. Gente, imagine. O sermão dele era tão eloquente, tão poderoso em Deus, que mesmo com toda aquela miopia que ele estava ali, quando ele pregou esse sermão, as pessoas foram tão tocadas que elas se agarravam. O pastor já pregou sobre isso. E quando eu
escutei sobre esse testemunho dele, eu fiquei passada. Eu falei, meu Deus, como pode? Olha que poderoso. O William, também o pastor já falou muito dele. O William John Seymour, é isso? Seymour, né? Protagonista do grande avivamento da Rua Azusa, que nós assistimos, inclusive, uma peça teatral. Foi maravilhoso, irmãos. Olha, quem puder, né, irmã Joyce? Vá. Olha como que ele era aqui, ó, a dificuldade. Era filho de escravos e cego de um olho. E Evan Roberts tinha apenas 16 anos quando pôs o país de Gales de joelhos em lágrimas através da sua pregação piedosa. Imagine, todo um país ajoelhou diante da pregação de um jovem de 16 anos. William Carey, que foi o grande pioneiro das missões modernas, levando o evangelho a diversas nações da terra, expandindo o cristianismo em inúmeras culturas, era sapateiro. Será que nós podemos ser o próximo da lista? Será que eu posso ser a próxima da lista? Será que a irmã Márcia, que testemunhou aqui, que infelizmente, na sua caminhada, ela foi acometida de uma enfermidade e ela ficou com uma limitação, uma certa limitação. E graças a Deus, a cada dia, Deus tem tocado no corpo dela e feito com que essa limitação se reduza a nada. Será que ela vai ser a próxima da lista? Será que Deus tem mirado, o céu tem mirado em nós? Será que Deus tem olhado e falado assim, é esse que eu vou usar nesse tempo tão difícil? Nesse tempo que nós estamos passando, eu creio que o céu pode nos mirar também. Como mirou esse homem e mulheres, Deus pode olhar para nós e falar assim, vou usá-la, vou usá-lo. Essa pequenina, esse pequenino, essa que talvez sente tanto desconforto, como a irmã Mari falou, meu Deus, eu não quero estar... Esses dias, permita-me fazer uso do que você me falou, irmã Mari. A irmã Mari, ela ligou para mim e falou, não, eu não quero ficar assim, não. Eu não quero. Está repreendido todo o mal. Eu quero ficar com saúde. Eu não quero estar assim, não. O que é isso? Ela falou, eu fui lá, eu estou lá para cooperar com a irmã Joyce, para ajudar na obra de Deus. Deus me tocou no meu coração para se levantar, para ajudar. Agora eu fui fazer um ensaio e estava passando mal. Eu não quero isso. Pois eu estava lá, eu fui ensaiar. Eu corria para o banheiro passando mal e voltava de novo. Mas eu fiquei lá, eu falei, eu não saio daqui, eu não vou dar esse gosto. Eu não saio daqui, porque eu quero ajudar na obra de Deus. Então, irmã Maria, eu creio que assim como você estava aqui, com aquela dificuldade, Deus vai te curar. E quando o pastor abrir essas tendas, quando ele abrir aí para nós pregarmos aí, irmã Sabrina, em nome de Jesus, quando ele abrir essas tendas, como ele quer abrir na rua e levar a igreja para a rua, eu creio que em nome de Jesus você vai estar lá, vocês vão estar preparados para louvar. Enquanto a irmã Joyce termina o louvor, vocês já estão lá com o microfone para louvar, para muitas almas serem tocadas. E quando a irmã Joyce terminar o louvor, em nome de Jesus, que ela terminar o louvor, que vocês ir lá e pegar e louvar o Senhor. Vai lá as jovens e dançam e faz os gestos para Jesus. Aí vem os homens e louvam. Aí vem o outro e ora. Aí vai o outro e leva ali a palavra de Deus para aqueles que estão ali. Evangeliza. Eu creio, os folhetos entregam e ora pelas vidas. Eu creio que Deus pode fazer isso. E eu creio que Deus vai fazer. Deus, ele falou alguns dias atrás que ele, para nós nos prepararmos, para não ficar de fora do grande avivamento que Deus vai fazer neste lugar. E eu creio que almas vão ser salvas, que famílias vão ser restauradas. Eu creio em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Deus pode nos usar. Deus pode usar famílias aqui. Talvez você pode falar assim, como Deus vai usar a minha família? A minha família está quase toda aí para se dissipar, para separar, está toda bagunçada, eu não sei nem por onde começar, mas Deus, ele pode, em nome de Jesus, entrar ali no seu lar, na sua família, e você abrir verdadeiramente o coração, e ele mudar totalmente a história da sua família, e usar a sua família para salvar outras famílias que estão aí se perdendo. Eu creio em nome de Jesus. Esses dias atrás uma irmã me ligou, ela está em outro país, e ela disse, irmã Cida, eu tive
um sonho. E esse sonho, irmã Cida, mas era assim, muito real. E eu vi uma família, ela citou a família que ela viu. E nesse sonho a família estava sendo grandemente usada. Ela falou que era uma família que estava sendo usada, um casal grandemente usado. E uma alma estava perecendo. Uma alma estava perecendo. E quando aquela família assumiu o púlpito, a palavra foi dentro do coração daquela alma que estava se perdendo. E aquela alma foi salva. E ela falou, irmã Cida, eu tô assim sem entender, mas alguma coisa eu sei que Deus vai fazer. E eu creio, irmãos, a pessoa não está aqui. A irmã não está aqui, ela está em outro país. E ela me ligou contando. E eu tomei posse, sabia? Eu não sei se a família tomou posse, porque eu compartilhei com a família. Eu não sei, mas eu tomei posse. E eu falei em nome de Jesus, que essa família possa ser usada mesmo para tocar em muitas famílias, para alcançar muitas famílias para o reino de Deus. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode fazer.